gama mi, U de P, peninha mi. E agora esse termo vai ser somado por esse. Esses dois termos vão dar um sinal, vai dar um fator 2, que são exatamente iguais. Vai dar menos 2 MC. O barrado de peninha, gama mi, U de P. Igual a zero. Simplesmente peguei a equação de Dirac para U, peguei a equação de Dirac para U de P, peguei a equação de Dirac para U de peninha e manipulei essas duas equações dessa forma. Então, essa combinação aqui nós já sabemos o que é. Quem é o gama mi, tanto faz. Quem é gama mi, Vamos saber. Podemos escrever gama mi como sendo o meio do anticomutador, gama mi mais gama mi sobre 2 mais gama mi menos gama mi sobre 2. Aqui a gente usa a álgebra de Clifford. Gama mi mais gama mi é 2 vezes eta mi vezes a identidade. Então o primeiro termo me dá eta mi vezes a identidade. O segundo termo, pegando aquele aula passada, a gente tinha definido esse objeto. Sigma, o gerador das transformações, né, de Lorentz, os geradores, né, do grupo SO13 na representação escritorial, nós temos menos I sobre 4 gama mi. Ou seja, menos I sobre 4 gama mi menos gama mi. Fator, né? Então vamos botar aqui esse fator 2 aqui, esse 4 aqui, eu vou querer botar assim 2 e 2. Fazer assim. Então, gama mi menos gama mi sobre 2 fica 2 sobre menos I, eu multiplico por I. Então aqui eu multiplico por I. E aí o menos I desaparece, dá 1 e boto 2 aqui. Então isso aqui é 2 vezes I. Então isso aqui dá mais 2I. O computador, o gerador das transformações de Lorentz, da representação escritorial. Perfeito. Conceito? Essa relação. Então, quando eu substituir gama mi aqui, gama mi aqui, esse primeiro termo é simétrico. Então, esse eta mini vai aparecer aqui um eta mini e vai aparecer aqui também um eta mini, vai dar um fator 2. Então, esse primeiro termo ele vai dar para nós 2 eta mini. Então, vai ficar 2 o barrado de peninha, U de P. Só que esse termo aqui vai produzir peni, e esse termo aqui vai produzir eta mini. E esse aqui vai produzir um eta mini, peninha, mi. Então vai ficar peni, acho que vai aparecer um peni em cima, e aqui então não vai dar fator 2, não, perdão. Vai dar P, vamos botar o significado. Isso aqui, vai ficar P, mi, mais peni, vezes o barrado de peninha, U de P. É esse termo aqui. Que vai sair um eta mini aqui, que vai levantar esse cara aqui para ficar peni. E vai aparecer aqui um eta mini, que vai levantar esse cara aqui para ficar peninha mi. Então fica peninha mi mais peni vezes isso aqui. Agora esse termo aqui vai aparecer aqui mais 2i. Sigma mini. Então aqui vai aparecer um sigma mini. Vai aparecer assim, ó, U barrado de peninha, sigma
Mi, U de P. E aqui o PMI. Agora, esse segundo termo aqui vai aparecer mais 2i, o barrado de P', sigma mini, U de P, P' mi. Então, esse termo mais esse termo igual, tudo isso igual a isso aqui, a 2 MC, o barrado de P', gama I, U de P. Certo? Então, agora, como esse objeto aqui é assimétrico, né, quer dizer, o sigma nimi, esse aqui é um sigma nimi, com sinal menos. Então, o sigma mini, é um sigma nimi, com sinal menos. Certo? Então, basicamente, né, o que a gente tem é, vamos ter o seguinte, esse carinha aqui produziu, então o barrado P'. Tá aqui, ó. Gama I, U de P, igual. Primeiro termo dá 1 sobre 2MC, então dá P I mais PI sobre 2MC, barrado de P', U de P. E o segundo termo, né, vai ficar tudo dividido, nós vamos ter mais, vou botar aqui menos. Então, esse vamos dividir por 2MC. Então, 2 vai cancelar com 2, vou botar esse 2i aqui em evidência, né? Posso botar, eu vou ficar, esse cara aqui todo fica em evidência. Esse termo aqui é igualzinho aí, só vai botar o menos, vai ficar P' menos T, vai ficar o seguinte, P' mi menos PI sobre 2 cancela, sobre MC. Tem um I aqui. Então, menos I, ficou certinho, né? Menos P' mi mais PI, dividido por MC e o I. E aqui ficou o barrado de P', sigma mi, U de P. Então, a gente pode agora trocar, chamar o I de mi. Vou chamar esse I de mi. Esse I eu chamo de mi. Esse I eu chamo de mi. E o mi eu chamo de mi. Agora, lembre-se que tem livro que essa identidade aparece sem o I. É porque se define esse sigma sem o I. Se define como menos 1/4 do computador. Como nós definimos o sigma como menos 1/4 do computador, para nós sobra esse I aqui. Então, esse sigma para nós, ele embute um menos I dentro. E aí aparece esse menos I aqui. Para os livros que não embutem o menos I aqui dentro, não aparece esse menos I aqui. Então, sempre ter cuidado quando a gente vai estudar a equação de Dirac, ver se o livro, quando aparece essa matriz sigma mini, que nós vamos interpretar na próxima aula como sendo a matriz associada ao momento magnético, se essa matriz ela aparece, mesmo na definição dela, tem um
A nós tem o menos I dentro da definição dela, por isso que esse menos I apareceu explicitamente aqui. Mas o que a gente observa é que esse objeto aqui está representando, né? Aqui eu tenho um espinor, energia positiva no momento P', e aqui um espinor com energia positiva no momento P. Isso aqui é uma espécie de uma corrente. Nós já tínhamos visto na equação de Dirac, né? Esse termo aqui tem uma conservação. Só que aqui os momentos são distintos. Então, esse cara aqui, ele, vamos ver que a interpretação disso aqui depois é ligado ao momento magnético. Esse termo aqui é um termo, aqui é um escalar de Lorentz. Isso aqui está mais ligado a uma densidade, né, direta. Ao passo que aqui eu tenho esse operador aqui dentro. Isso aqui que está aqui é o spin. Para lembrar, isso aqui está, pelo menos dentro do SO3, isso aqui seria o sigma-J, o spin. Então, isso aqui, o spin, é como se fosse uma espécie de um valor esperado do spin, ó, entre o estado P', quer dizer, é uma transição do espinor U de P para o espinor U de P' feita através desse operador de spin. Isso aqui tá, se aqui é um operador de spin, então isso aqui deve estar ligado mais ou menos ao momento magnético. E aqui nós temos um momento transferido, que é esse momento menos esse, o momento final menos o momento inicial. Então, essa decomposição aqui, essa relação espinorial entre... Essa parte aqui, não é uma corrente de spin. Quer dizer, ela na verdade é como se fosse ela está levando, ela é um momento magnético, ela não é tanto uma corrente, isso aqui seria uma corrente de spin, mas uma corrente de spin, no fundo, é um momento magnético, porque isso aqui é o operador de spin. Então é como se eu tivesse, isso aqui é como se fosse uma transição, esse espinor aqui, quer dizer, esse operador de spin atuando nesse espinor, está me conectando com esse estado. Eu tenho dois estados conectados por um operador de spin. Isso aqui é como se estivesse fazendo o papel de uma densidade de spin. E uma densidade de spin, se esse objeto é carregado e eu tenho um spin, isso deve estar fazendo o papel de um momento magnético. A interpretação na próxima aula isso aí vai ser... O que seria momento? O momento magnético, na verdade, é o operador, quer dizer, para a partícula, o que é o momento magnético? Para a partícula, o momento magnético é a carga sobre a massa e o spin. Estou embutindo a unidade H cortada aqui. A gente pode explicitar o H cortado aqui e deixar, no caso do elétron, isso aqui é um sigma sobre 2. Tem, claro, a razão giromagnética aqui. Mas, basicamente, eu quero dizer isso: carga, massa e spin estão me dando momento magnético. Então, a carga está embutida aqui. E esse objeto aqui, esse objeto aqui é carregado. Isso aqui é uma densidade de carga. Então eu tenho, esse objeto aqui é carregado. Tenho massa e tenho spin. Então, esse objeto aqui ele deve estar ligado àquilo que é o momento de polo magnético, o momento de spin, o momento de polo magnético do objeto. Quer dizer, quando a gente olha, né, a relação entre o momento magnético, né, quer dizer, o momento de polo magnético, quando a gente faz a expansão em multipolo, que é um eletromagnetismo, né, o que é o momento de polo magnético? O momento de polo magnético é R vetor J, a corrente, né? Então, a corrente é ρ vezes V. Então, R vetorial V é o momento angular. Então, a gente tem carga, momento angular. Isso aqui é que deve estar dando, né, um momento magnético. Então, é a densidade de carga, né, vezes momento angular. Isso deve estar dando um momento magnético. Então, a carga, né, e o momento, quer dizer, nesse caso, o momento angular orbital. Se eu tiver um spin intrínseco, esse momento angular que está aqui é um spin. Então, o momento magnético é esse, é a carga e é o spin. Então, como esse operador aqui é o operador de
spin, esse aqui é o sigma e J, são os boosts, são os geradores das rotações, isso aqui que faz o papel do spin. Lá na mecânica quântica a gente sabe que esses geradores aqui, eles satisfazem, esse objeto aqui, o sigma e J, satisfaz uma álgebra de momento angular. Então é isso aqui que é o spin intrínseco. Então isso aqui deve ser um operador de spin desse sistema. Eu tenho um spinor com o momento T e um spinor com o momento T'. Eu tenho uma transição, na verdade, isso aqui. Esse operador de spin está acoplando, não é o valor médio do spin, porque é o momento que está aqui, não é o mesmo momento que está aqui. A função de onda não é a mesma. Essa função de onda tem momento P e essa função de onda tem momento P'. Então, é uma transição de natureza do momento magnético. Então, essa relação, ela está me dando, na verdade, lá na eletrodinâmica, quando a gente olhar QED, essa relação, no fundo, está me dizendo isso. Eu tenho um elétron com momento, vamos dizer assim, como se a gente tivesse a seguinte relação, né? Eu tivesse uma corrente, né? Quer dizer, eu tenho um elétron, momento P', aqui eu tenho outro elétron com momento P. Aqui eu tenho um processo aqui, né? E eu tenho esse objeto aqui, se acopla com um fóton. Então eu tenho um fóton aqui. Então é como se eu tivesse o barra de P', o de P, dois espinores distintos, e isso aqui acoplado com um fóton. Então, esse objeto que está aqui, quer dizer, essa corrente que está aqui, ela tem esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui tem se isso aqui se acopla com um fóton, ani, ou ami, isso aqui é momento, é derivada. Então, isso aqui vai produzir o F'. Então, eu tenho um acoplamento no fundo, eu tenho um acoplamento de sigma μ com F'. Então, esse objeto aqui, esse pedaço aqui, o fato dessa corrente, quando esse momento é diferente desse, significa que eu tenho uma interação aqui devido ao spin. Então, é por isso que esse vértice aqui, na eletrodinâmica quântica, é o vértice que faz, né, a correção do momento de polo magnético. Na verdade, é esse vértice no loop que a gente calcula na eletrodinâmica quântica. Aqui eu tenho o barrado de P', o de T, vamos dizer assim, né? Aqui eu tenho. E aqui, nesse núcleo aqui, ó, isso aqui tem um fóton, que é o ami, acoplado com esse ami aqui. Então, esse núcleo que está aqui, isso tudo que está aqui, essa estrutura aqui é o barrado de P', o de P e o ami. Então, esse objeto que está aqui, está, na verdade, fazendo um pedaço que sai daqui, é justamente a correção para isso aqui, que é a correção do momento de polo magnético. Então, é por isso que a gente usa esse gráfico para calcular a razão G, para calcular a correção da teoria quântica de campos ao momento magnético anômalo do elétron ou do muon. Então, é devido a essa relação de Gordon, decomposição de Gordon. Ela expressa como essa corrente tem uma componente também magnética. Aparentemente, isso aqui é só uma corrente elétrica. Esse barrado de uma psi. Mas, na verdade, tem um setor magnético aqui. Isso aqui é o spin. Então, isso aqui é o momento de polo magnético. Então, essa decomposição é simples dessa forma. Ela pode ser obtida. Como tarefa, vocês poderiam tentar obter a mesma relação com a energia negativa. A solução V, fazer alguma coisa, uma decomposição de Gordon desse tipo. V barrado, V. Fazer a decomposição de Gordon no setor de energia usando a equação de Dirac para a energia negativa. Na aula que vem, nós vamos elaborar um pouquinho mais isso, colocando também interação. Nós estamos fazendo isso com a equação de Dirac livre. A equação de Dirac, não botando nenhuma interação com o campo eletromagnético, eu vou colocar. Mas eu quero dizer que esse objeto aqui, ele já está dando uma expressão daquilo que é o magnetismo da partícula carregada. Quer dizer, a partícula carregada, ela tem magnetismo através desse termo aqui. Esse termo aqui já é uma medida do spin. Então, o spin com carga dá momento magnético. O magnetismo já está a mesma coisa. Estou dizendo que é o magnetismo intrínseco da partícula é o spin. O spin e a carga te dão essa propriedade. Professor, o que essa expressão me dá se eu escolher o P' igual a P? Oi? O que essa expressão me dá se eu escolher o P' igual a P?
se você escolheu P' igual a P, seria zero. Então, isso significa que você perdeu, você na verdade está estudando a corrente puramente elétrica. Você precisa ter um P' diferente de P, ou seja, ter um momento transferido daqui para cá para você poder ver o magnetismo da partida. Se você estiver pegando só o P, se você estiver pegando P' igual a P, você perde essa contribuição aqui do estudo. Então você está descrevendo a corrente puramente elétrica. Mas se o P' for diferente de P, associado a essa transferência de momento daqui para cá, o que eu tenho é o estudo. Então, o momento de polo magnético, ele, de uma certa maneira, ele mede emitindo algum tipo de interação, porque o momento mudou. Se um P' fosse igual ao P, o momento não mudou. Então, eu não troquei nada. Mas se o P' é diferente de P, porque se daqui para cá houve uma troca de momento, tem um momento transferido aqui, P' menos P, é um momento, é uma diferença de momento, é um momento transferido, esse momento transferido foi transferido para alguma coisa. Quer dizer, o elétron deve interagir com o fóton. Então, essa transferência de momento que vai medir esse momento magnético. Vamos dar uma paradinha por aqui, quinta-feira, então, está marcada, a gente continua. Na mesma hora. Mesma hora, 5 horas.